A igreja brasileira precisa urgentemente vivenciar um avivamento de massa, um avivamento grandioso, profundo, que envolva todo mundo. E isso é possível porque isso já aconteceu. Nós temos historicamente fatos ocorridos desse gênero e nós precisamos. A igreja brasileira, ela é fruto, ela é filha de avivamentos, mas ela ainda não experimentou um avivamento de massa. E ela precisa muito disso pela realidade que ela está vivendo hoje, certo? Eu vou começar pela realidade nacional, pela realidade brasileira, porque a igreja precisa, aliás, ela é o agente mais importante na influência de uma nação, de uma sociedade. Não é governo, não é mídia, não são os intelectuais, não são os ideólogos, é a igreja, é a igreja. Vamos ver algumas situações que vão denunciar essa necessidade de avivamento? Eu não vou citar aqui por ordem de prioridade, vou citar aqui por uma ordem aleatória, mas vamos lá. O Brasil bateu em 2025 recorde de feminicídio. Isso já vem acontecendo nos últimos anos. Justamente no governo que mais fala em combater feminicídio, o Brasil hoje vive um recorde de feminicídios. O Brasil hoje é o 7º país mais violento do mundo. O Brasil entrou na lista dos 7 países mais violentos do mundo. Olha que coisa. No top 10, o Brasil está em 7º. Transparência Internacional coloca o Brasil na 107ª posição como um dos países mais corruptos do mundo. Ou seja, de 180, o Brasil está aqui embaixo, olha, 107º. Quem está em cima, quem está nos primeiros lugares, são os países menos corruptos do mundo. O Brasil está em 107º. Olha a distância. O judiciário brasileiro hoje, de 142 judiciários do mundo, o Brasil está aqui embaixo, em 80º lugar. 80, ozinho. Tá? 80º lugar como um dos judiciários mais corruptos do mundo. E não precisamos de ficar fuçando demais. O que está acontecendo hoje, a grande evidência, né? Principalmente no judiciário mais elevado, Supremo Tribunal Federal ali, né? As instâncias mais elevadas do judiciário, estamos vivendo aí. Os noticiários estão mostrando para nós. Até aquelas mídias que antes, até outro dia, passavam pano, né, para essas coisas, para essa corrupção no judiciário, agora estão denunciando à torta e à direita. Tá? Esse escândalo do Banco Master, por exemplo, está trazendo para cima a sujeira do judiciário brasileiro. Não vamos nem fulanizar aqui, mas é a realidade. Então, judiciário envolvido em esquemas de corrupção, de dinheirama, interesses bilionários, né? São milionários e bilionários. E está aí o judiciário brasileiro metido em corrupção. Brasil, muito corrupto, muita corrupção, principalmente nesses últimos anos, agora, esses últimos 3 anos. Corrupção voltou com tudo. E muita, não foi pouca não. Veja aí o escândalo do INSS, quem são os envolvidos. Está aí gente grande, filho de presidente envolvido, né? Tem gente do legislativo, tem gente do judiciário envolvido, tem gente de todo lugar, bancários e tal, pessoal da área financeira. E segundo a própria mídia que antes passava pano para eles, se um deles abrir a boca, fizer uma delação premiada, a república cai. É isso que dizem. Crime organizado, nem se fala. O Brasil é hoje um dos países, está ali no top 10 ali do mundo, um dos países mais comprometidos com o crime organizado, com o narcotráfico. O Brasil já é considerado, fora daqui, no exterior, como um narcoestado, dado o alto índice de comprometimento
de autoridades governamentais com o crime organizado. O crime organizado tem tentáculos nos 3 poderes da República Brasileira e nas outras instâncias também, nas outras instituições, nos outros ambientes da sociedade brasileira. E aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: cadê a igreja? Cadê a voz profética da igreja para pregar a mensagem de João Batista lá, aquela mensagem de Lucas 3? Cadê a palavra de João Batista confrontadora com as autoridades governamentais, como ele foi para cima de Herodes, não só por causa do adultério de Herodes, mas também por causa das suas maldades? Cadê a igreja que vai para cima das pessoas para pregar uma mensagem, um evangelho transformador, que elas mudem de vida mesmo, mudem de conduta, não esse evangelho ralo, aguado, que tem sido pregado hoje, que se torna até um cristianismo permissivo, leniente com o erro? E não sou eu não sou o único, eu sou da ponta. A igreja vem sendo advertida já há algum tempo de que ela não está fazendo a diferença no Brasil. A igreja brasileira, ela não está sendo influente a ponto de que sua mensagem se torne uma mensagem transformadora. A igreja hoje, ela está em qualquer lugar, em todos os lugares, em todos os ambientes. Ela é ruidosa, ela é barulhenta, ela tem uma certa relevância nos ambientes da sociedade, ela tem influência no mundo acadêmico, na medicina, na ciência, ela tem influência nos poderes da República, ela tem influência na mídia, ela tem influência, enfim, ela está aí presente. Mas cadê a diferença dela? Por que o Brasil está nessa situação? Por que o Brasil está nessa condição? 7º mais violento do mundo, um dos mais corruptos do mundo. Isso é ausência de uma mensagem confrontadora e transformadora. Mas aí nós temos a igreja. E aí nós temos os escândalos de todos os gêneros, principalmente nessa área do poder e do dinheiro. Os escândalos de imoralidade que eclodem na igreja, que surgem e têm repercussão nacional e até internacional. A imagem dela é manchada pelos escândalos de líderes religiosos, de membros dela, e que tomam repercussão maior, e isso envergonha o Senhor Jesus. A igreja hoje, em grande parte dela, não é totalidade, mas em grande parte dela, está caminhando cada vez mais para a vala do secularismo, está se entregando ao secularismo, adotando os modismos mundanos, a cultura humana, a cultura mundana. E quando eu falo disso, eu me refiro ao pior da cultura. Quando eu digo pior da cultura, é o pior mesmo. Nós temos hoje um monte de analfabetos funcionais na igreja, que não leem Bíblia, não sabem interpretar um texto bíblico. São pessoas que têm dificuldade para fazer uma pesquisa, um estudo da palavra. E a consequência também disso é que não gostam de ouvir a palavra, não gostam de ouvir mensagens. São pessoas muito mais voltadas para o espetáculo, para o entretenimento. Tem entretenimento, então elas estão lá, fazem pulo, festa, e grita, e chora e tal. Se tem um pregador que é animador de público, de palco, então elas estão lá porque é aquela pessoa que levanta o humor e que conta uma piadinha e que faz gracejo, e até os palhaços mesmo, são palhaços. A igreja está entrando na vala comum do secularismo, se entregando a esse modelo de culto para agradar pessoas. Verdade. Culto que agrada pessoas. Não é para agradar a Deus. Então mudam-se os métodos, usam-se métodos que mais agradam as pessoas que vão lá no templo, nos salões de culto, do que propriamente métodos que sejam incentivadores da verdadeira adoração ao Senhor, onde o culto seja cristocêntrico, né? Onde a palavra de Deus tenha a relevância, ou seja, o que nós temos hoje nos cultos, estou falando entre aspas, é o glamour, é a exacerbação da vaidade humana,
É o culto a celebridades, a personalidades, nomes famosos, artistas, testemunhos megalomaníacos, coaches, né? Os coaches da fé. É o culto performático, é o culto, como diz o escritor Hernandes Dias Lopes, eu li isso num dos seus comentários bíblicos, o culto narcotizante, em que as pessoas têm sensação de que a presença de Deus está ali, sensação de espiritualidade, quando na verdade é muita dopamina, né? É muito mais química do que propriamente espiritualidade. E aí a gente tem o estado de igreja de Sardes para essa igreja. Ela tem nome de que vive, mas está morta. Ela tem movimento, ela é ruidosa, ela está presente nos ambientes, mas está morta para a sua missão. Ela não está pregando um evangelho fervoroso, ousado, um evangelho confrontador, que coloca o ser humano primeiramente na sua condição de pecador e que constrange o ser humano para que ele possa fazer uma entrega verdadeira para Jesus e não apenas uma adesão ao evangelicalismo. Nós temos hoje uma igreja muito pragmática, que ela dá valor muito mais àquilo que dá certo do que àquilo que é realmente certo. Então, invertem-se os papéis, né? Invertem-se as funções dela. Vamos fazer o que dá certo, vamos fazer o que agrada as pessoas, vamos ver o que está acontecendo na cultura, o que a cultura humana está comandando. O que está sendo relevante na cultura, vamos nos apropriar disso e vamos colocar isso no culto para agradar o ser humano, para atrair as pessoas para Jesus, para a igreja. Pragmatismo religioso, isso é terrível, esse é o estado de grande parte da igreja. O progressismo teológico, e quando eu falo de progressismo teológico, estou falando de teólogos que são mais ideólogos marxistas do que propriamente teólogos. São teólogos que vêm para relativizar a Bíblia, relativizar a doutrina, relativizar Deus, relativizar o amor de Deus, relativizar os atributos de Deus, a justiça de Deus, relativizar a graça de Deus, relativizar o juízo de Deus. São discípulos de Antônio Gramsci, o ideólogo marxista que propôs a corrupção da igreja, né? A infiltração da ideologia marxista na igreja para corromper a fé, para que as pessoas cheguem ao ponto de negar a fé estando dentro da igreja. São discípulos da sabotagem ideológica do ideólogo marxista Antônio Gramsci. E aí nós temos hoje membros de igreja que são declaradamente abortistas, declaradamente defensores de ideologia de gênero, por exemplo, são relativistas em relação a questões de constituição familiar, são secularistas mesmo, são defensores muito mais dos princípios do mundo do que dos princípios da Bíblia. Não aceitam mais a autoridade da Bíblia, ou seja, a autoridade para suas vidas, seus comportamentos, são os princípios deste mundo. Esse é o estado da igreja. E com isso nós estamos vendo muita gente abandonando a fé, a síndrome de Demas acometendo a muitos. Por quê? Porque ao invés de a igreja dar relevância e incentivar, encorajar a santificação, é o contrário. O encorajamento é para amar o mundo, para amar as coisas do mundo, para amar os prazeres do mundo. E aí nós temos hoje, então, as pessoas muito mais voltadas para aquilo que agrada a carne. E aí, quando aquela igreja, quando aquela denominação começa a bater forte em cima desses comportamentos secularistas, comportamentos mundanos, princípios mundanos, então essas pessoas dizem assim, eu tenho uma igreja ali que é muito melhor, que ninguém pega no pé, que ninguém puxa a orelha, que ela é legal, o pastor é legal, uma igreja mais inclusiva, eu vou para lá, quero ser crente desse jeito, eu quero ter uma vida bem mundana, secular, e quero ter um lugar, um ambiente para eu congregar, mas que ninguém mexa com minha vida, que ninguém quase me conheça, apenas me cumprimente e olá, tudo bem, e que também de repente saia comigo para a gente beber, para a gente encher um pouco a lata, se divertir um pouco. Eu quero uma igreja assim.
Esse é o estado da igreja brasileira e por isso que ela precisa urgentemente de um avivamento. Por isso que ela precisa desse sopro do Espírito para ela ressuscitar. Ela tem nome de que vive, ou seja, ela está presente, ela tem movimento aí no mundo, ela é ruidosa, mas está espiritualmente morta. Quem é que vai clamar pelo avivamento? Quem vai pedir esse avivamento? São aqueles que ainda não se dobraram para esse estado de coisas, que não se dobraram, que não se voltaram para o mundo, que não estão amando o mundo, que estão vendo o que está acontecendo. São esses que têm que clamar pelo avivamento. E esse clamor pelo avivamento está acontecendo no Brasil, na maioria das igrejas brasileiras. Eventos estão acontecendo, seminários, congressos sobre avivamento, clamor por avivamento, pregações sobre avivamento. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para a gente entrar junto nessa corrente de clamor a Deus. E eu termino esse vídeo com a palavra do Senhor para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Só um avivamento pode sarar a igreja. Só um avivamento pode mudar o estado de coisas. Só um avivamento pode produzir uma transformação no comportamento da igreja, para que ela seja verdadeiramente agência de salvação e não apenas ambiente para entreter pessoas, para acomodar pessoas nos seus pecados. Ela precisa ser uma voz profética, a voz profética no Brasil, para que a sociedade, a nação brasileira conheça esse Deus santo, esse Deus justo, esse Deus verdadeiro, e muitos se rendam, e a gente veja, sim, através da igreja, uma mudança significativa no comportamento das pessoas e em todas as esferas da sociedade, a gente veja os índices negativos diminuírem drasticamente. Que Deus abençoe você, sua vida, e que o Senhor traga um grande, poderoso avivamento para a nossa nação. Que o Senhor, através desse avivamento, restaure a justiça, a verdade e a liberdade em nossa nação.